Eu quero nesta manhã falar sobre uma palavra maravilhosa da Bíblia, um tema: ainda há esperança. E vamos usar dois textos aqui no Antigo Testamento, em Jó 14, versículos 7 a 9. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Amém. Ainda vamos ler no livro do sacerdote escriba Esdras, no capítulo 10 e versículo 2. No livro de Esdras, capítulo 10, versículo 2. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Repita comigo essa palavra: ainda há esperança. O que é esperança? É aquilo que nós esperamos. É o futuro. A Bíblia fala que, ao ouvir o Evangelho, o ser humano pode alcançar fé em Jesus Cristo. E permanecendo na fé, a cada dia, de fé em fé, o seu futuro estará garantido nas mãos de Deus. Tanto é que Paulo disse: nem o presente, nem o futuro, nenhuma outra criatura, nem anjos, nem potestades, nem demônios, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. O futuro não vai te separar de Deus, porque em Isaías 46:10 está escrito: até a velhice eu serei o mesmo. E quero meditar aqui nesse texto de Jó, capítulo 14, versículo 7, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. E existe uma passagem na Bíblia, em Jeremias, que diz que o verdadeiro cristão, ele, no tempo da sequidão, ele ligado ao Senhor, dará muito fruto no tempo da sequidão. Bem-aventurado o varão que confia no Senhor, porque dará fruto no tempo da sequidão. Aqui é uma promessa: ao cheiro das águas brotará. As águas é um símbolo da palavra de Deus. Onde chega a palavra de Deus, há esperança. Onde chega a palavra de Deus, há renovo. Onde chega a palavra de Deus, há o que conversar. Onde chega a palavra de Deus, há um texto. E quando se tem um texto, podemos pensar sobre o texto, discutir, alimentar o povo com o texto, porque a palavra de Deus é vida. Aleluia! Ao cheiro das águas brotará e dará renovos, e uma planta nova aparecerá.
Nada sem a palavra de Deus. Tudo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Em Romanos 15 e 4 está escrito: tudo que antes, no Antigo Testamento, foi escrito, para nossa esperança foi escrito. Para o nosso ensino. Para que, pela consolação das Escrituras, do ensino das Escrituras, tenhamos esperança. Então, se você está sem consolação, abatido, triste, desanimado, se você está que nem aquela multidão que acompanhava a viúva de Naim, triste, abatido, olhando só para as coisas negativas, eu quero te dizer nessa manhã, ao cheiro das águas brotará um ser novo dentro de você. Ao cheiro das águas. A palavra de Deus é a água que purifica. É a água que refresca. Jesus se identificou com a mulher samaritana, conversando com ela. Eu sou a água da vida. Quem beber desta água nunca mais terá sede. E existe esperança. Ainda há esperança. Se a árvore for cortada, caída, e morrer o seu tronco no pó, um dia todos nós vamos para o pó. Mas a Bíblia é o livro da esperança que mostra Jesus Cristo, o Filho de Deus, a única esperança. Paulo escreve a Timóteo que Jesus é esperança nossa. Há esperança para qualquer tipo de pessoa. Há esperança para as prostitutas, há esperança para os viciados, há esperança para os bêbados, há esperança para aquele que tenta tirar a sua própria vida, há esperança para aqueles que estão vazios, há esperança para aquele que não tem nada positivo em que pensar, há esperança para você. Há esperança na enfermidade, porque Jesus pode curar, ou então, através da enfermidade, pode moldar nossas vidas para melhor. Interessante que Deus, na sua onisciência e presciência, não permite nós, como cristãos, conhecer toda a sua vontade neste lado da vida. Mas não é por isso que nós não temos esperança. O povo de Deus é o povo da esperança. Domingo passado, estávamos em Vicente de Carvalho, 4 irmãos no evangelismo. Pegamos a rua Luiz Gama, no final dela, é um lugar muito perigoso, lugar de vício e tráfico. Mas logo na esquina da última rua, me deparei com uma igreja cujo título: Eis que surge um povo forte, o nome da igreja. Eu fiquei pensando e me recebi uma nova inspiração. Está chegando 4 homens fortes para falar de um Jesus forte e não importa as suas fraquezas do vício, as fraquezas da prostituição, a fraqueza da contenda, da miséria, da fome. Comecei a falar, abraçamos muitas pessoas sem esperança. E eles gritavam: irmãos, passa mais vezes aqui, traz mais folheto, fica mais tempo conosco, porque realmente precisamos de esperança. Precisamos ter futuro. Então,
ainda há esperança. No caso aqui de Esdras, voltando ao livro de Esdras, o sacerdote escriba, que ele, através de Esdras, Deus fez um grande avivamento em Jerusalém, quando Esdras ensinou a lei de Moisés para o povo, um grande culto no centro de Jerusalém. O povo ouviu com atenção a palavra na porta das águas. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus. Olha aí, ao ouvir a palavra vem convicção. Casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Se você pecou, se você transgrediu a lei de Deus, eu quero te deixar um versículo. 1 João 3,20, na Epístola de João 3,20. Se a nossa consciência nos acusa, maior é Deus do que a nossa consciência e conhece todas as coisas. Não fique prostrado se você pecou. O verdadeiro cristão, ele recebe de Deus uma nova consciência, uma boa consciência. Paulo diz a Timóteo: guardando o mistério da fé e uma pura consciência. O crente tem uma consciência sensível. O crente se sente muito mal quando ele peca. O crente peca inconscientemente, involuntariamente. A Bíblia diz: todos pecaram. A diferença é que o verdadeiro crente honra a Cristo. E Cristo é contra o pecado. Salmo 97:10. Vós que amais o Senhor, aborrecei o mal. Provérbio 8:13. Deus abomina a boca perversa, a má imaginação e o pecado. Então, o crente tem uma consciência boa. Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 1,5, guardando a boa consciência no amor de Deus e uma fé não fingida. Então nós vemos que ainda há esperança. Se você se sente caído como aquela árvore, diz o texto de Jó que ao cheiro das águas brotará, renovará. Ao cheiro da palavra de Deus, onde está perto a palavra, você sente o cheiro. O povo da palavra. Existe o povo da palavra. É o cristão, o povo crente. É o povo da Bíblia. Aproxime-se da Bíblia. Quanto tempo você está longe da Bíblia? Quanto tempo você está sem ler a Bíblia? Muito tempo? 3 dias? 1 semana? Eu trabalhei com o Senhor e ele sabia que eu era crente há muitos anos atrás. Ele falou assim para mim: olha, Augusto, o que eu sei da Bíblia é uma coisa, ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Mas faz anos que eu não abro uma Bíblia. Um certo dia na Praça Mauá, eu fui dar um folheto para uma moça de 26 anos. Ela falou assim: muito obrigada por esse folheto, porque desde os 14 que abandonei a escola dominical e nunca li mais nada sobre a Bíblia. E ela agradeceu pelo folheto. Nós cristãos não podemos ficar muito tempo sem ouvir a palavra de Deus e muito mais sem ler a palavra de Deus. Você vê que a palavra de Deus, ela tem informação, ensino, exortação para melhorar a nossa fé. É uma palavra de esperança.
Quando as pessoas ouvem o que está escrito na Bíblia, há mudança, há libertação. A palavra de Deus livra, a palavra de Deus salva. Tiago diz, rejeitando toda a superfluidade de malícia, receber com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Note bem, você está com um copo de água suja. O que fazer para colocar água limpa? Joga a água suja fora, lava bem o copo e pode pôr água limpa. É assim que Deus faz conosco. A cada dia estamos sujeitos a sujar nossas vestes. Certo dia, ouvi um pastor num culto de doutrina e ele disse assim, às vezes, irmãos, estamos tão atarefados e cansados que não temos inspiração para orar. Mas quando dobramos o joelho com fé e pronunciamos o nome Jesus, nossas vestes são santificadas. A Bíblia diz, em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo na sua cabeça. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. O óleo da unção, a mente ungida, a mente capacitada pelo Espírito Santo, a mente de Cristo. Existem duas características do verdadeiro cristão. E eu vou dizer uma coisa aqui, difícil para mim cumprir, difícil para os ouvintes cumprirem. Dois requisitos que nos faz cristãos espirituais. Primeiro, disciplina. Segundo, domínio próprio. Autocontrole e autodisciplina. Se cultivarmos isso, da melhor maneira possível, se esforçando, seremos cristãos. Disciplina, onde vem a palavra discípulo. Jesus tinha seus discípulos, porque ele disciplinou. A vida de Jesus era uma vida perfeita, reta e disciplinada. E nós, como seres humanos, queremos ser assim. Às vezes falhamos muitas vezes, mas o querer é melhor. Existe dentro de você uma chama, talvez quase apagando, mas Deus não deixa apagar o pavio que fumega. Ele sopra no pavio e o fogo pega. Salmo 104, verso 4. Farei dos meus ministros um fogo abrasador, labaredas do Senhor. Meu irmão, não deixa essa faísca apagar. Sansão deixou. Davi deixou. Judas deixou. Alexandre o Latoeiro, Caim. Muitos deixaram a chama apagar. Mas Paulo diz aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. Quando oramos, lemos a Bíblia, estamos colocando combustível na nossa fé. A nossa fé precisa de combustível para se manter acesa. Estejam acesas as vossas candeias e as vossas lâmpadas. Jesus disse isso na parábola do servo vigilante, em Lucas 12, 35. Mas voltamos aqui ao texto de Jó 14. Ainda há esperança se você se sente cortado. Ah, para mim não tem mais jeito. Ah, irmão, se você soubesse o quanto eu pequei. Nós temos na harpa cristã hinos que fala que cometemos muitos pecados, mas o seu sangue
nos purifica de todo pecado. Não permita que Satanás vença a batalha da acusação, porque a palavra diabo significa acusador dos irmãos. E Deus quer te dar uma boa consciência. Ele quer sempre que você comece de novo. Ainda há esperança. Se você se sente afastado, ainda há esperança para você, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje é um dia de misericórdia. Hoje é dia de salvação. Hoje é o tempo aceitável de você aceitar Cristo. Não fica pensando que amanhã, depois, outra hora. Eis aqui, a Bíblia diz, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Hoje é terça-feira. Pode ser que segunda você não estava salvo. Terça poderá estar salvo, tomando uma decisão de passar das trevas para a luz, da morte para a vida, uma decisão para ter esperança. Então diz aqui em Jó, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Adão e Eva foram cortados, foram expulsos do jardim. Deus colocou 2 querubins. Está em Gênesis 3:23 e Gênesis 3:24. Deus colocou 2 querubins com espada flamejante, guardando o caminho da árvore da vida. O que significa isso? Que o pecado não habita na presença de Deus. Mas Adão e Eva estavam perdidos? Não. Deus estava de olho neles. E lá em Gênesis 3:21, Deus pega a pele de um cordeiro e os veste, simbolizando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus está de olho em você. Ele quer te salvar. Ele quer te perdoar. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer que você esqueça o passado que te acusa. Paulo disse isso, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para frente, olhando para o foco, olhando para o alvo, que é Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Esqueça o passado. Como cantava aquela cantora Denise. Esqueça as amarguras. Jesus quer te salvar. Esqueça as mágoas. Esqueça aquele problema com o ente querido. Esqueça o pensamento de vingança, o desamor, a falta de perdão. Esqueça a imoralidade que você fez. Dobre o joelho e diga: ó Deus de esperança, Deus e Pai de Jesus Cristo, eis-me aqui. Agradeço pelo fôlego que tu ainda me dás. Eu agora, pela fé, me levanto. O filho pródigo, diz a Bíblia, que saiu da casa do pai, mas quando a mente voltou no lugar, caiu em si e começou a pensar. É bom quando você começa a repensar. O Espírito Santo começou a trabalhar na mente do filho pródigo. Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Veja bem que o filho pródigo não ficou só pensando. Eu vou voltar, eu vou voltar. Não, ele reagiu. Ele foi que nem Davi, quando os soldados de Davi começaram a chorar. Roubaram nossas mulheres,
roubaram nossos filhos, não tem jeito, a Malequita é ruim mesmo. E diz que os soldados de Davi perderam todas as forças de tanto chorar. Chorar muito enfraquece. Diz a Bíblia que Davi se dispôs a ir atrás, consultou o Senhor e reagiu. Eu vou atrás. Deus mandou ir, porque eles vão estar distraídos no acampamento, no arraial, e eu vou conquistar de volta, trazer de volta a família. Então, a emoção é muito bom. Evangelho traz emoção, porque a alegria é uma emoção. Tristeza também é emoção. Tristeza não é bom. Mas, se você está triste por alguma coisa, aqui em Lamentações também está escrito, se Deus entristece alguém, logo renovará. Porque às vezes é necessário uma repreensão do Senhor, é necessário que Deus nos discipline de vez em quando. Veja bem o que está escrito em Lamentações 3:32. Lamentações 3:32. Ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque Deus não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Mas se ainda que entristeça alguém, usará de misericórdia. Às vezes Deus entristece. No cântico de Ana, quando Deus abriu a madre e lhe deu Samuel, ela cantou: Deus empobrece, Deus enriquece, Deus alegra, Deus entristece. Deus levanta do pó, do monturo, e faz os homens assentar entre os príncipes. Então Deus pode entristecer alguém. Às vezes Deus entristece para você cair em si no seu pecado. O pecado entristece, o perdão alegra. E Deus deseja nos perdoar. Isaías diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar, deixe o ímpio o seu próprio caminho e converta-se ao Senhor, porque Deus é grandioso em perdoar. Deixe o ímpio o seu caminho. Então o ímpio tem que deixar o próprio caminho e aceitar o caminho de Deus. Há dois caminhos: o caminho do nosso coração e o caminho de Cristo. Temos que deixar o caminho do nosso coração e seguir o caminho de Cristo. Porque enganoso é o coração e mais perverso do que todas as coisas. Tem gente que fala assim: quando eu sentir no coração, eu vou para a igreja. Quando eu sentir, eu vou lá. Está muito enganado. Você nunca vai sentir de ser crente, porque seu coração é enganoso. Você precisa decidir, e a decisão não está na área da emoção, está na área da vontade. A nossa alma, ela tem entendimento, sentimento e vontade. Deus quer agir nessas três áreas, no seu entendimento, e quando você entende que Deus é Salvador, você sente alegria. E agora você toma uma decisão, você quer. Então, o querer é a vontade. Você pode não querer e querer, querer e não querer. Lembra da parábola dos dois filhos? Um certo pai tinha uma vinha e convocou seus filhos para trabalhar na vinha. E o primeiro disse: eu vou, conta comigo. E não foi. Mas o segundo, que disse que não ia, se arrependeu e foi. Às vezes nós temos que tomar cuidado com animação forçada. Ânimo não verdadeiro. Eu vou lá, deixa comigo. Todos podem te negar, menos Pedro, menos eu. É assim, né?
Então, há esperança para você. Não permaneça caído. Não permaneça abatido. Não permaneça desanimado. Não permaneça com dois pensamentos. Há esperança se você decidir por Cristo. Porque Ele vai, a partir da sua decisão, no dia a dia, vai te dando graça e misericórdia para que você possa perseverar na palavra, perseverar na fé, como Ele disse em João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permaneça ouvindo a palavra de Deus, permaneça indo na igreja, permaneça lendo a sua Bíblia diariamente, porque o Espírito Santo vai lembrar. Pode ser que você não tenha vontade de ler. Quantas vezes eu dobro o joelho sem vontade de orar? Aí a primeira palavra, Jesus, e agora? Você não se sente assim? Sem muita alegria, sem muita inspiração, mas lembrou de orar. Quem lembrou é o Espírito Santo. Quantas vezes você lembra da Bíblia e demora para abrir? Jeremias está escrito, capítulo 15, 16. Achando as tuas palavras, logo as comi. E foi a alegria do meu coração. Esse texto é importante. Anote aí, Jeremias 15, 16. Achando as tuas palavras, logo as comi. Então não fique muito tempo longe da Bíblia, sem manusear, sem pesquisar, sem ler pelo menos um capítulo por dia. Achando tuas palavras, disse Jeremias, logo as comi, e foi a satisfação do meu coração. Lendo a palavra, você vai ter esperança. Escutando a palavra de Deus, você terá futuro, terá esperança. Terá futuro. Sem a palavra de Deus não há futuro. O que você espera de você mesmo sem a ajuda de Deus? Existem muitos livros de autoajuda, mas nós que pregamos o Evangelho dizemos, precisamos não de autoajuda, precisamos de ajuda do alto. E a ajuda do alto é a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está nele. Quer anotar esse salmo? Bem-aventurado o homem que tem o Deus de Jacó por sua ajuda, por seu auxílio, cuja esperança está em Deus. Quer anotar o salmo? Muito propício para esse momento. Anote, 146, versículo 5. Vamos ficar com esse texto hoje, para o dia de hoje, irmãos e ouvintes. Abra sua Bíblia. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor Deus. Amém? Você pode estar nos ligando, fazendo a sua pergunta e depois vamos dar sequência. Vamos ouvir agora um louvor